Bom, meus irmãos, boa noite. Estamos começando aqui hoje mais uma live para estudos. Nós preparamos para a noite de hoje um estudo que há algum tempo eu já tinha muito interesse em trazer para vocês. É uma forma de compreender essa manifestação viva do Espírito, né? Que é o pensamento. Então, nós vamos discursar um pouquinho sobre isso hoje à noite. Para dar início, então, eu vou fazer uma oração, né? Vamos pedir a Deus que, nesse momento, se aproxime de nós. Eu dirijo também essa noite um especial agradecimento ao pessoal do Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles, para quem também estarei gravando essa palestra de hoje, que será apresentada oportunamente. Um grande abraço a todos meus amigos aqui do grupo, aos amigos dos demais centros do qual eu fiz e faço parte, como o Teatro Espírita Leopoldo Machado, o Cristófilos, o Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles também, o Teatro Espírita Leopoldo Machado, e aqui o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, em Olambra, e em Santo Antônio da Posse, o Centro de Caridade de Jesus. Então, um abraço a todos, e vamos dar por início, então, nosso trabalho de hoje, fazendo essa oração. Deus Pai de infinita misericórdia, rogamos a Ti que, nesse instante, os bons espíritos se aproxime de nós para que possamos, nesta noite, unificando os nossos pensamentos, elevarmos os nossos corações a Ti, rogando por esta humanidade que está acometida desta doença que nos impõe tantos momentos difíceis, mas que também nos permite a evolução e o aprimoramento do nosso espírito. Rogamos por todos aqueles que necessitam do Teu amparo, por aqueles que estão nos hospitais, pelos trabalhadores, por aqueles que têm seus movimentos cessados em razão, muitas vezes, de não poder saírem, por aqueles que perderam entes queridos neste momento tão difícil. Que o Senhor os conforte, que os bons espíritos amparem a todos, Senhor. Te pedimos também toda a Tua misericórdia para com a humanidade, que saiamos desse processo melhores, que Jesus se aproxime de nós e que os bons espíritos estejam sempre, cada vez mais vivos em nossas consciências, nossos anjos guardiões. Que assim seja. Muito bem, boa noite a todos. Estou vendo alguns já ingressaram. Nós vamos falar sobre um tema que eu sempre gostei muito. Já na primeira vez que eu falo sobre isso, sobre o poder do pensamento, porque tem, a meu ver, deixa eu ampliar a tela aqui para a gente ver melhor. Tem, a meu ver, uma maneira muito interessante da gente compreender essa relação, conforme o Espiritismo traz, do mundo encarnado e desencarnado, né? Nós conseguimos compreender bem que fazemos parte dos dois mundos através do pensamento, né? O pensamento é força atuante. Aliás, os espíritos disseram a Kardec, Kardec afirma isso, né? Que a gente pode imaginar o espírito pelo pensamento, né? E René Descartes, né, o pai da filosofia moderna, cunhou a célebre frase, né? Penso, logo existo. Ele não poderia estar dizendo maior verdade do que essa, porque o espírito, a manifestação do espírito é através do pensamento, né? Então nós vamos procurar entender um pouquinho desse mecanismo hoje à noite. Eu vou passar aqui para a gente começar a ver os slides que a gente preparou com os tópicos. Primeira coisa é o seguinte,
Eu destaquei alguns pontos na codificação onde se dá plena importância ao que se pensa. E como Jesus foi muito enfático, sempre ao mostrar à humanidade o seu comportamento, a sua essência, tem algumas passagens dos evangelhos, onde a gente identifica claramente, através dos ensinamentos de Jesus, o quão importante é o que nós pensamos. Desta forma, nós vamos entender o seguinte, que o pensamento realmente tem um poder de ação, né? Ele é a ação do Espírito, né? Então, eu vou começar por essa daqui. Essa é uma passagem bem interessante em que Jesus nos alerta dizendo o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Olha que sentido figurado forte que Jesus utilizou. E ele já vai condenando o próprio ato de se encolerizar. Então, a cólera é um pensamento raivoso, né? É um sentimento manifesto ali na hora. E ele vai ganhando forma, ele vai crescendo. Olha, quando ele diz, olha, quando disser raca seu irmão, né? Ou chamar de louco, e ele faz um julgamento bem rigoroso. Então, Jesus, já nesse momento, estava exibindo para a gente a importância que é dada ao pensamento, à intenção. Por que disso nós vamos compreender através do Espiritismo. O Espiritismo traz a luz para a gente, conforme a promessa de Jesus, né, do Consolador prometido, viria elucidar tudo isso. Então, o Espiritismo, eu vou trazer para vocês hoje qual foi a mensagem que a gente captou nas pesquisas que nós fizemos dentro do Espiritismo, que elucidam claramente isso aí. Por que tanta importância ao pensamento? Não seria só o ato? Não. O ato é apenas uma consequência do pensamento. Quando a gente tem o pensamento e a vontade e quer fazer, se não nos faltar recursos, a gente vai fazer. Então, tudo nasce aí. Outra passagem interessante no Evangelho lá de São Mateus, outra passagem de Jesus, é: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo, mais uma vez Jesus alertando, que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. É claro que a palavra aí, quando a gente estuda essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos fazem um alerta a gente que o adultério aí é bem mais amplo nesse termo, né? Jesus pegou esse quadro, essa cena aí, e alertou para a gente, né? Tanto é que ele faz uso do termo adultério também em outra passagem do Evangelho, quando ele chama de raça adúltera, né? Ou seja, as pessoas movidas aí pelo pensamento mal. Então, ele, mais uma vez, aí olha a ênfase que ele dá. Basta olhar com o mau desejo. Ou seja, mais uma vez, Jesus dando ênfase muito forte à vontade, né? O pensamento e a vontade aliada. Por que será que Jesus dava tanta importância ao pensamento e à vontade, né? Quer dizer, ele até diz o seguinte, que não comete o adultério apenas pelo ato em si, mas pelo ato mal, mas sim pelo próprio desejo, você já está cometendo o adultério, né? O próprio desejo do mal, você já está cometendo o mal. No outro lado, a gente tem um outro ponto interessante. Mesma coisa. Se o próprio ato mal, ele é precedido pelo pensamento no mal, também não é verdade que um ato bom, né, seja por si só a bondade. Por isso que tem esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, dos bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos, tem essa questão aí da verdadeira afabilidade. Olha que interessante. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são tingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Ou seja, é claro que
destacando aí, no dia a dia, no convívio, né, as pessoas percebem as mudanças. Você não consegue sustentar uma mentira o tempo todo. Então, com o decorrer do tempo, e aí por isso que os espíritos dão esse tratamento, o espírito de Lázaro, que é o comunicante nessa mensagem do Evangelho, ele diz que a pessoa é a mesma, tanto em sociedade como na intimidade. Então, isso é muito interessante, porque é fácil notar, muitas vezes, que, às vezes, o comportamento ele pode ser algo elaborado, ele pode ser algo estudado, ele pode ser algo preparado, né? E muitas vezes não traduz a verdade. Então, eu sou daqueles que preferem ser francos, ser honestos no que são, sem medir muito gestos, movimentos, maneira de oratória, etc. e tal. Eu acho que isso nasce do íntimo. E o que é íntimo, de uma forma ou de outra, ele vai desabrochar, ele vai aflorar com o tempo, não tem jeito. Vai ser manifesto. Então é melhor que sejamos francos sempre, uns para com os outros, né? Continuando aqui, quando ele fala, né, que tem que ser o mesmo tanto em sociedade como na intimidade, ele continua dizendo o seguinte, Lázaro, esse ao demais sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Então, Lázaro, um dos espíritos comunicantes aí da codificação espírita, faz esse alerta para a gente. Então, a bondade também, ou ela é precedida de um pensamento bom, de se fazer o bem, por isso que quando a gente pratica a caridade, ela tem que estar realmente, tem a questão do sacrifício, ou seja, a gente tem que sentir realmente que está fazendo algo além, ou seja, está praticando bem o sacrifício pessoal, colocando à frente da gente os demais, ou então ela muitas vezes não passa apenas de uma manifestação hipócrita, por assim dizer. Muito bem, feitos esses alertas todos, aí nós vamos falar de como é que isso funciona. Agora vem todo o arcabouço da doutrina espírita, tem 2 capítulos na codificação que eu aponto como os principais para essa compreensão. Um capítulo está na Gênesis, que é o capítulo dos fluidos, da onde eu destaquei todo o nosso estudo de hoje, e também no livro dos médiuns tem o Laboratório do Mundo Invisível. Eu vou preparar esse tema mais voltado para a questão mediúnica em uma outra oportunidade. Eu estou hoje focado mais na questão moral para o espírito, né? Então vamos procurar compreender um pouco como é que esse processo se dá. É fundamental a gente compreender que nesse mecanismo todo de comunicação do espírito com o meio dele, seja encarnado ou desencarnado, existe um envoltório que exerce um papel importantíssimo nisso aí. Esse envoltório do espírito, essa vestimenta do espírito, chama-se perispírito, que é a ligação do espírito ali à matéria. Seja a matéria no mundo espiritual, que para nós é uma matéria invisível, é uma matéria não material, mas que para eles ganha materialidade, vou explicar como. Esse espírito faz uso desse perispírito para se comunicar com o ambiente externo. Pois muito bem, alguns pontos que eu destaquei aí. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que os dois em estados diferentes. Então, nós temos uma matéria aí, primordial, que é o fluido cósmico universal, que ganha as mais variadas formas, tá certo? Os mais variados matizes. Desde a matéria mais grosseira, ponderável aos nossos sentidos, né, até a mais imponderável, sequer imaginável, né? Então, a gente tem um campo vasto aí, cabe um estudo muito amplo também, só sobre essa questão do fluido cósmico universal, inclusive na Gênese, quando a gente estuda os mundos habitados, os espíritos vão discorrer aí sobre os diferentes tipos de matéria, ou seja, diferentes arranjos aí, impressões do fluido cósmico universal. Mas é importante compreender que tanto
tanto o ambiente dos espíritos como o nosso que eu digo, esse que a gente percebe no campo sensorial de nós encarnados, tem como princípio o fluido cósmico universal. Muito bem, certo? Importante para compreender que há uma ligação, não é um mundo separado, né? Por uma questão didática, a gente fala no mundo dos encarnados e no mundo dos espíritos de forma separada, os espíritos até chamam esse mundo aí entre as encarnações de erraticidade, que é o nosso caso, onde ficam os espíritos errantes, que estão desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando. Esse mundo espiritual e o nosso interagem constantemente. Então, não há essa divisão, tá? Não há essa dicotomia. Pelo contrário, interage até porque o próprio princípio da matéria dos dois mundos é o mesmo. Muito bem. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Olha que interessante. Vamos fazer uma analogia ao corpo humano? Muito bem. Se as pessoas se alimentam de maneira diferentes, elas estão se impregnando de elementos diferentes. As constituições físicas daí serão diferentes, né? Da mesma forma, o espírito, de acordo com a sua evolução, ele tem uma característica fluídica desse perispírito diferente. Vocês vão entender daqui a pouco, porque o espírito tem uma passagem muito interessante na Gênese, que diz o seguinte, ele quando está no mundo, o perispírito dele absorve os elementos constitutivos desse mundo para o seu perispírito, para formar ali, para encostar o seu perispírito. Agora, o mais importante que está dito, é um termo aqui que me chamou muita atenção, é o seguinte, é que eles dizem que não é por assimilação. Não é, por exemplo, como a gente entrar, mergulhar na água e a água envolver o corpo da gente. Isso seria um processo, eu assimilei, ela veio até mim, eu assimilei. Não, os espíritos usam o termo comparação. Olha que coisa interessante. Comparação entre o quê? Comparação entre o meio e si. É uma comparação moral. Daí resulta um fenômeno extremamente interessante, que o perispírito ele vai se impregnar da matéria mais sutil ou mais grossa em conformidade com o seu desprendimento, com a sua ascensão moral. Quanto mais evoluído, ele vai se impregnar da matéria mais sutil, mesmo de mundos diferentes, mesmo de mundos mais grosseiros. Porque a escala num planeta, a disponibilidade da matéria é imensa, os matizes são imensos. Por isso é importante a gente entender que tanto encarnados quanto desencarnados vão assimilar por comparação. Por que comparação? Porque é uma comparação entre o meu estado moral e os elementos que eu encontro, mais sutis ou não, na natureza, em a natureza, né? Disponíveis aí. Então, isso justifica o entendimento de como os espíritos mais evoluídos podem estar entre nós, mesmo dentro do nosso ambiente material, porque eles vão assimilar os fluidos mais sutis da nossa atmosfera e conosco estarão. E muito bem, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, olha que interessante, não manipulando-os, como os homens manipulam os gases, mas empregando, olha a força motriz aí, olha a alavanca, empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, é ação. Olha que coisa fantástica, né? Eu, inclusive, tenho uma outra obra que eu faço muita referência e que eu vou tratar depois também, quando a gente abordar a questão mais mediúnica, que é um corolário aí de experiências do pesquisador Ernesto Bozano, tem uma obra justamente intitulada O Pensamento e a Vontade, né? Em que ele vai até sobre a fotografia do pensamento, ele vai mencionar ali os alquimistas e vai discorrer uma série de casos que era um pesquisador que tinha uma capacidade muito boa de registrar os casos práticos e trazer ao conhecimento público as leis de formação dos fenômenos e os próprios fenômenos, tá? Então, que fique claro, nesse ponto que nós estamos aqui conversando hoje à noite,
O pensamento é ação. O pensamento e vontade associada estão para os espíritos o que as mãos estão para nós. É ação. Tá certo? Vamos adiante. E o que é essa ação? Como é que ele cria, né? Então, vamos continuando aí, olha. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, então eles direcionam os fluidos, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que se apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção. Outras são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa, daí que vem o estado de inconsciência, às vezes é espontâneo ali, para que esta se produza. Ou seja, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. Eu trago até uma foto ilustrativa aí está o Sir William Crookes, prêmio Nobel, tá? Se não me engano, de Química, um grande pesquisador espiritualista também da Inglaterra, e aí essa foto tem justamente numa das pesquisas feitas com a médium Eusápia Paladino, a grande médium doadora de fluidos de efeitos de materialização, aí tem esse espírito, essa mulher em pé na imagem aí é um espírito manifesto, tá? Ela conseguiu se materializar à frente de William Crookes. Então, nós estamos falando aí, na época, de pesquisadores, membros da Academia Real de Ciência, um premiado, né, com o Prêmio Nobel em Ciência, quer dizer, não é nenhum efeito mágico ou truque, não. Aí, realmente, são fotos registradas, né, estão nos anais aí dos órgãos de pesquisa, dos grupos de pesquisa na Inglaterra. E eu trouxe isso aí justamente porque o espírito ele consegue, então, manipular o fluido. Nesse caso aí, vamos destacar depois no outro estudo sobre mediunidade, o espírito consegue, através dos fluidos doados pela médium, realizar a própria materialização. Tá? Então, muito bem, ficou claro? O espírito, através do pensamento da vontade, ele constitui as coisas no plano espiritual. Se ele quiser construir um copo, basta pensar no copo. Se ele quiser construir uma cidade, ele vai construir uma cidade. Enfim, agora, tudo vai existir enquanto a força do pensamento dele existir. Então, logo ele desfaça o pensamento, aquilo tudo pode se desfazer. Ok? Muito bem. Como se dá agora? Como se dão as criações em grupo na espiritualidade? Aí é outro tema também, é outro assunto. Mas vamos adiante. Eu estou trazendo a vocês a verdade da criação do pensamento da vontade, para a gente ver a importância que tem o pensamento e a vontade. Muito bem. Sobre o pensamento, então, o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mal, saneia ou os fluidos ambientes. Então, muito bem. Então, nós estamos falando o seguinte, que tanto encarnado quanto desencarnado, né, ele vai agir sobre os fluidos da mesma forma, ele é espírito. Então, ele está impregnando os ambientes, ele está manipulando os fluidos nos ambientes. E assim se dá, porque é do mesmo elemento que a gente falou, é tudo oriundo do fluido cósmico universal, né, ganhando as peculiaridades do planeta em que se habita, mas é o mesmo elemento, e aí eles conseguem, então, interagir. Os fluidos, então, vão também ter, obviamente, a influência moral, e ele pode tanto sanear quanto viciar o ambiente, fazer um ambiente bom ou um ambiente que nos traga não boas vibrações, né? Muito bem, olha que interessante. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado
em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Então, é sempre importante lembrar dessa união, né, entre o perispírito e o corpo, né, da ligação íntima que tem, né, alguns falam, então, da questão dos cordões fluídicos, né, há uma leitura também que diz que cada molécula do organismo, cada célula está ligada a uma molécula do perispírito, né, então, nós temos também essa questão importante que o perispírito expande além do corpo e consegue também, com isso, facilitar o contato, ele consegue ir além, se projeta, né? Ele consegue facilitar o contato, então, com os espíritos que estão livres também. Muito bem. Daqui a pouco eu vou destacar um ponto importantíssimo, porque ele falou aí que o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Nós vamos entender o porquê. Vamos lá. O fluxo do pensamento. Olha que interessante. Eu estou falando para vocês, não estou? Prestem atenção. O ato de falar aqui, é claro que está uma transmissão via eletrônica, mas para que a minha voz se manifeste, eu estou vibrando as minhas cordas vocais, eu estou manipulando o ar, e quanto mais eu falo, mais ar eu estou expelindo. Eu não consigo falar se eu não expelir o ar. Tá? Então, o pensamento também gera um fluxo fluídico. Vamos prestar atenção nisso, olha. O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Fato este que só o Espiritismo podia tornar compreensível. O homem o sente instintivamente, visto que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode aurir novas forças morais. Podendo-se dizer que, em tais reuniões, ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento. Como recupera, por meio dos alimentos, as perdas do corpo material. Olha que interessante. É que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona perda real de fluidos espirituais e, conseguintemente, de fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior. Olha que interessante. O ato de pensar é tão material com a vontade que a gente emite e a gente precisa recompor. Então a gente busca as reuniões. Olha que interessante. Eu vou me retemperar nos ambientes aonde eu tenho o quê? Simpatia. Lembre-se do mecanismo que eu falei lá atrás? Não é por assimilação, mas por comparação. Então eu busco os meus similares para me retemperar, para aurir fluidos. Olha quanto mecanismo aí que a gente pode ter. Se forem fluidos ruins, não podem ser um vampirismo, né? Lembrando aí o professor Herculano Pires, na sua célebre obra sobre o vampirismo. Também não podem ser fluidos bons. Também não é verdade que se eu tiver num ambiente bom e não estiver vibrando bem, no pensamento bem, eu também não vou assimilar nada, porque não é por assimilação, é por comparação. A gente vibra e conforme a gente vibra, a gente atrai os fluidos, a gente vai se recompor dos fluidos com os quais a gente vibra. Daí a importância, ele fala também da questão, faz a comparação com os fluidos, com a alimentação para o corpo. Então, por que a gente deve, por exemplo, orar quando se alimenta? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é tão importante isso, a gente está o tempo todo alimentando o espírito também. Se a gente buscar bons pensamentos, for a nossa intenção de fato, a gente vai se recompor, tá certo? Fluidicamente de bons pensamentos. Quando a gente está se alimentando, é com pesar muitas vezes que a gente acaba aurindo também fluidos ruins. Se a gente, por exemplo, não tiver com um pensamento bom, não tiver no momento ali de agradecimento a Deus. Eu costumo criar esse hábito para poder realmente parar para me lembrar da importância disso. E eu tenho dois episódios bastante interessantes. Certa feita, eu tinha por hábito, às vezes, de noite, eu jantar, ver um jornal, alguma coisa, e ele jantava rápido, né? Um espírito chegou para mim e disse assim, não faça isso. Não combine os fluidos materiais com os fluidos espirituais diante de notícias tão ruins.
Você não está absorvendo coisas boas. Esse foi um momento, ficou marcado para mim. Outro momento foi, eu estava atendendo um grande professor, que foi inclusive meu orientador no trabalho de conclusão do meu curso de economia, e esse professor adoeceu, contraiu um câncer, veio a desencarnar vitimado desse câncer, mas durante o processo de tratamento dele no centro, um dia um mentor chegou para mim e disse o seguinte: diga para ele que ao respirar, ao tomar uma água, seja o que for, fique em oração, procure ouvir coisas boas, vibre por aquilo que você está absorvendo. Porque para o espírito, volta a dizer, não é assimilação, é comparação. Então, talvez um dos mecanismos de cura, eu quero deixar isso gravado, porque eu ouvi isso dos espíritos e faz sentido com o que eu estou estudando nas obras de Kardec. Um dos mecanismos de cura é você assimilar boas coisas, é se nutrir no bem. Isso talvez explique tantos milagres, né, ocorridos com alguns dos apóstolos de Jesus que, enfrentando situações de doenças graves, etc., tal, conseguiu continuar. É o caso de Paulo, que, se não me engano, foi ao desembarcar na ilha de Creta, foi picado por uma serpente. E os residentes da ilha disseram, nossa, você vai morrer. Ele falou, não, eu tenho que continuar na obra de Deus. E não veio a padecer em razão disso. Então, se nós estamos com alguma doença, vamos dar chance ao nosso espírito de se recuperar, pelo menos o perispírito, que vai ter repercussão, não, vamos entrar já nisso, vai ter repercussão no organismo também. E aí chegou no ponto que eu queria, as enfermidades e o pensamento. Muito bem, vamos fechar o circuito. Espírito, perispírito, então já entendemos que o pensamento e a vontade é força viva, já entendemos que são os impregnados dos fluidos de acordo com a nossa moral, né? Já percebemos que nos misturamos na sociedade dos ambientes conforme, né, a nossa inclinação moral, e com isso absorvemos esses fluidos. Agora vamos ver como é que isso afeta o corpo. Muito bem. As enfermidades e o pensamento, destacado também da Gênese. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Então, o espírito tem ligação molecular com o nosso organismo perispírito, através do perispírito. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra a causa de certas enfermidades. Meus irmãos, eu vou relatar um fato aqui marcante durante aí um grande período da minha vida que eu trabalhei com desobsessão no Teatro Espírita Leopoldo Machado. Eu não me recordo de ter atendido alguém portador de câncer que não tivesse junto a si um espírito obsessor agindo no órgão eleito do câncer. Sempre havia ali uma uma simpatia do espírito para com o seu obsidiado e a ação enérgica, aquela ligação com o organismo da pessoa através da expansão do perispírito, do contato dos perispíritos. Tanto é que quando nós fazíamos o trabalho de atração com os médiuns, a gente conseguia atrair esses espíritos. E exatamente isso, na grande maioria das vezes, com desconhecimento do médium, sobre o que se passava com a pessoa sendo amparada, assistida ali naquele trabalho, e a gente conseguia identificar ali a ação dos espíritos. Então, essas e outras enfermidades também são agravadas pelos contatos espirituais, sim. Grande parte das doenças humanas tem forte influência dos nossos pensamentos e vontades. Eu digo nossos, porque também o processo obsessivo é um processo de comparação. A gente atrai para nós aqueles que nós temos ligação. Alguma coisa oriunda é um efeito moral sobre uma questão orgânica. Só o Espiritismo para elucidar esses pontos. Então, muita oração e vigilância
nesse processo. Nós podemos curar o nosso organismo mudando a nossa atitude também, absorvendo bons fluidos, praticando o bem, né? Então, tá mais um fato interessantíssimo, né? Eu gostaria também de afirmar o seguinte, que nós também emanamos, encarnados também, assim como os espíritos, foi claro isso, a gente também emana os fluidos. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma inimizade com alguém, por exemplo, que nutre um sentimento de ódio, de rancor, né? Às vezes esses sentimentos desabrocham pela simples maledicência, mas o interior, o que está por dentro é mais forte. A gente acaba entrando em sintonia com o nosso próprio inimigo. Olha a troca de fluido aí, ó. Olha que interessante. Olha a troca fluídica que a gente é capaz de fazer com o inimigo da gente. Por isso que Jesus dizia, orai pelos vossos inimigos. A gente pode adoecer. Tem uma frase, eu não sei se acho que é de Joana de Ângeles, que o ódio é o veneno que corrói o próprio recipiente. É bem interessante essa comparação também. Então, fica o entendimento, então, como é que os fluidos atuam no organismo, pela intimidade do perispírito com o organismo. Eu vou lembrar aqui agora, acabou de me vir à mente, agradecer para os espíritos quando vêm essas recordações rápidas. Mas certa feita eu estava dando uma palestra tocando nesse tema lá no Teatro Espírita Leopoldo Machado, e na plateia ergueu a mão uma médica e disse: como pode um pensamento de outro ser afetar o meu organismo? E na hora eu falei assim, boa pergunta. Boa pergunta. Mas me veio na mente, imediatamente, a figura de um limão e uma faca. Eu vou até brincar com vocês agora. Pense, imagine um limão e uma faca. Pegue o limão com a mão. Vocês estão aí agora, pegue o limão com a mão. Cortem. Termine de rasgar, abra o limão. Deixa outra banda, onde vocês estão aí. Segura esse limão. Está na mão de vocês o limão? Pois bem, agora mordam. Salivou? Foi isso que eu fiz com ela. Deu saliva, encheu a boca d'água. Um pensamento, foi uma sugestão. Eu, à distância, consegui fazer com que vocês salivassem. Com as técnicas fluídicas, a hipnose, né, que é uma evolução do estudo do magnetismo, conseguiu comprovar isso. O pensamento consegue ir adiante. Aí você consegue sugestionar uma pessoa à distância. Através de quê? Dos fluidos. Perceberam a ação do pensamento, a força do pensamento? Por que não devemos pensar o mal? Pois vamos adiante. A verdadeira pureza, é isso que a gente está buscando. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Está vendo? Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Meus irmãos, talvez seja o ato mais difícil do qual nós nos deparamos ao estudar o Espiritismo. Eu digo a vocês. Fica tácito que não é só o comportamento. O comportamento é uma manifestação. É o pensamento. É o que nós verdadeiramente somos. Os espíritos ouvem, percebem absolutamente tudo, nós não conseguimos omitir nada deles. E na humanidade, com o aumento do convívio também, a gente consegue perceber como as pessoas são. Nós nos expomos cada vez mais. E no caminhar da evolução da humanidade, nossos pensamentos serão cada vez mais claros e transparentes. As impressões, a mediunidade, ela existe em todos. As impressões salutares,
ou insalutares nos ambientes que a gente vai, com as pessoas que a gente se encontra, a gente já consegue perceber isso. Essa é a verdadeira manifestação da mediunidade, é o perispírito se expandindo, como os espíritos falaram para a gente começando a perceber o ambiente, as pessoas. Vamos vibrar pelo bem, vamos buscar, nós que estamos estudando a doutrina espírita, somos estudantes desse conhecimento universal, isso não é algo limitado ao movimento espírita, é um conhecimento universal. O espiritismo é dos espíritos, é do universo. Ele nos traz essa realidade do que nós estamos pensando, qual é a pureza, o vencimento dessas imperfeições. Por isso que Jesus dizia, orai e vigiai. E, meus irmãos, eu termino com isso aqui, ó. Um comentário do nosso mestre Allan Kardec, no capítulo 2 da Adoração à Prece do Livro dos Espíritos. Olha que lindo esse comentário de Kardec. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos. Os espíritos bons que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitam seu corpo e sua alma. Mas ainda aqui, a prece do coração é tudo, e dos lábios nada vale. Olha o mestre Kardec fazendo uma síntese extraordinária. Quando ele diz, olha, essa primeira prece tem que ser ardente e sincera. E assim a gente consegue chamar em auxílio daquele por que oramos os bons espíritos. Que lhe virão sugerir bons pensamentos para aqueles a quem nós estamos, porque nós estamos orando. Vão sugerir bons pensamentos para aqueles que nós estamos orando e dar força que necessitam seu corpo e sua alma, porque mesmo aquele por quem nós oramos só conseguirá absorver esses fluidos por comparação. A gente tem que ter bons pensamentos. Então, meus irmãos, quando a gente adoece, vamos ter fé em Deus. Seja o que Deus quiser. Mas nós vamos vibrar bem para que Deus, através desses bons espíritos, consigam nos impregnar desses fluidos, porque nós estaremos, por comparação, vibrando para recebê-los. Era isso, era com isso que eu queria fechar o dia de hoje. Vai ficar meu abraço a todos do nosso grupo, a todos para quem eu vou transmitir essa palestra também, do Centro Espírita Joana de Anjos, Casa de São João de Anjos, na qual eu participei de grandes grupos aí também. Meus irmãos, muita paz, que Deus os abençoe e os proteja hoje e sempre. Que assim seja.